Muitas pessoas estão falando aí de angústia, dessa experiência que estão tendo, né, nessa quarentena. E, bom, o que é angústia, né? Na minha abordagem na psicologia, a gente procura entender o que as pessoas querem dizer, o que o cliente quer dizer quando ele fala angústia, ansiedade, depressão. Porque viraram termos banalizados, comuns, todo mundo fala isso, né? Ah, tô triste, tô deprimido. Então, assim, e cientificamente, e pelos estudos, a gente tem outras concepções, outros sentidos, outros significados que eu já tenho previamente do que é depressão, do que é ansiedade, do que é angústia. Então, por isso é que é muito importante quando você fala de eu tô com angústia, eu tô ansiosa, eu tô deprimida, é importante que vocês é, mostrem o ponto de vista de vocês. O que vocês estão chamando de depressão, o que vocês estão chamando de angústia. Mas o que eu quero trazer aqui é um olhar também da abordagem que eu utilizo na psicologia, que é a abordagem fenomenológica existencial. A gente usa, a gente bebe na fonte, né? A gente lê muitos autores, muitos filósofos, né? Dessa escola que se chama fenomenologia. É uma escola da filosofia. Então, de acordo com essa abordagem, a angústia, né, ela é uma angústia do nada. Né? E o que é esse nada? Na existência do ser humano, né, o nada seria a morte. Então, essa angústia, que seria um medo de algo indeterminado, né, seria angústia de morte, o medo da morte. Como a gente vive, né, num mundo, né, numa sociedade que exige que a gente o tempo inteiro se ocupe de coisas, a gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar as contas, a gente tem que se divertir. São muitos tanques, né? A gente tem que fazer muita coisa o tempo inteiro. Tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que cozinhar, tem que sair com os amigos. Então são muitas obrigações na nossa rotina que a gente vai enchendo a rotina e se ocupando e deixando de lado uma questão existencial primordial, que é a morte. É claro, a gente faz isso também para a gente poder ficar bem, né? Porque senão a gente estaria o tempo inteiro sob esse peso da morte, que eu não sei se seria também tão interessante assim. Mas quando, por exemplo, a gente tem a perda de um familiar, né, de um amigo, né, alguém morre, a gente é automaticamente convocado a lembrar da morte. Então, se você lembrar aí nas suas experiências de perdas, né, mais recentes, você provavelmente pode contar aí um pouco melhor essa história, né? A gente geralmente pensa assim, poxa, fulano morreu tão novo, eu tenho que correr atrás dos meus sonhos, eu tenho que fazer o que eu acredito. E o que acontece quando a gente tem essa convocação da morte, né? Que fica bem evidente nesse exemplo de quando morre alguém. A gente, nesse ponto, a gente acaba sendo jogado para cima, né? É como se a angústia, né, esse medo da morte, nos impulsionasse, no sentido de que, caramba, a vida é finita, ela pode acabar a qualquer momento, não necessariamente quando eu envelhecer. Então eu preciso retomar meus planos, preciso entender quais são os meus objetivos na vida para eu poder correr atrás e poder viver a vida que eu quero viver para mim. Nesse sentido, a angústia ela serve como um motor, como um motivador, entendeu? Mas, por outro lado, muitas pessoas também podem ficar aprisionadas nessa angústia, né, nesse medo, e, e já ir para um outro lado. Então, por isso que eu falo, nem todo mundo é igual, nós temos singularidades, cada um tem, né, às vezes, irmãos com a mesma criação,
né? Vivem no mesmo lugar, têm os mesmos amigos, mas possuem experiências diferentes, leituras de mundos diferentes, e isso impacta na vida deles, na forma que eles encaram a existência. Então, assim, somos seres singulares. E tem gente que realmente vai para o lado negativo, né? Vai para baixo aí na questão da angústia. E é quando a angústia, ela, ao invés de motivar, ela sufoca. E por isso que a gente tem visto essa grande sensação aí de, né, muita gente, principalmente aqui no grupo, relatando essa angústia que sufoca, que prende. Mas essa angústia é a mesma que pode te colocar para cima. O que vai mudar aí? A sua interpretação, a forma que você está lidando com as situações e com essa angústia. Como que você pode enxergar essa angústia como potência criativa, como um disparador de criatividade, né? Como eu falei, que umas pessoas perguntaram sobre questão financeira, muitas pessoas que têm negócios pequenos ou perderam seus empregos estão tendo que se virar, né, encontrar uma saída rápida para poder pagar as contas, para poder sobreviver. E aí essas saídas são as saídas criativas, porque existem possibilidades. Sempre vai ter. O que a gente tem que entender é que somos seres de possibilidades, marcados por diversas possibilidades. Quando a gente não consegue enxergar possibilidade nenhuma, aí a gente pode falar que a gente está adoecendo, né? E por isso que é muito importante a gente ir ganhando, né, ir se achegando a essa angústia, né? E eu falo, tem até lá no meu canal no Instagram, tem um post que eu fiz falando um pouco da angústia. Eu falo que a gente tem que aprender a tomar um chá com a nossa angústia, porque não adianta, quando a gente está angustiado, nessa angústia que sufoca, se a gente tentar fugir dela fazendo alguma coisa, bebendo ou distraindo com alguma atividade, ou tentando não pensar nela, ou fugindo, né, de alguma forma dela, lá na frente ela vai pegar a gente. Então não adianta tentar fugir, porque isso é uma coisa que faz parte da nossa existência, faz parte da nossa vida. Então a gente precisa aprender a tomar um chá com a angústia, estar tá ali com ela, né, sabendo da existência dela, e fazer essa virada positiva, de que ela nos dê motivação, né, nos faça querer ir para frente, nos faça querer enxergar nossos objetivos, né, como potência, né, que a gente pode ser potente e pegar uma dificuldade e ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos e conseguir resolver essa dificuldade. Bom, como muita gente falou da dificuldade, né, principalmente respiratória com a questão da angústia, eu vou deixar aqui é, a técnica, né, mais uma técnica de respiração. Então, a primeira técnica foi a dos 6 tempos, de puxar o ar em 4 tempos, segurar 2 tempos e soltar o ar em 6 tempos. Ou seja, eu solto mais o ar do que puxo. Então é como se eu estivesse colocando mais ar para fora no final das contas. Algumas pessoas falaram que não se deram bem com essa técnica. Então, outra técnica que a gente pode fazer é a seguinte: a gente pode tapar a técnica da respiração da abelhinha, que a gente vai tapar os olhos e os ouvidos. Eu tô com fone aqui, vou só simular que eu tô botando o dedo no ouvido, né? Tapando o ouvido, e você vai respirar, puxar o ar e soltar fazendo o som da abelha. Nesse ritmo, e você vai fazendo até você ficar mais calma. E cuidado para não acelerar a respiração. Nas duas técnicas de respiração, a gente precisa ter muito cuidado para não fazer rápido, a contagem rápida, e nessa também fazer a abelhinha, né, essa saída do ar rápido. Precisa ser tudo com muita calma, tá bom? Então, depois eu venho aqui com mais vídeos para a gente poder. Vamos continuar aí nos falando no grupo.
Já falei lá, quem quiser sair do grupo e quiser receber esses tipos de conteúdo que eu vou fazer para o grupo, eu vou enviar também para a lista de transmissão. Tá bom? Obrigado aí pela atenção e qualquer coisa eu tô por aqui. Um abraço.